malha frenas, né? Muito preocupação. Com mais de 840 mil presos, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Só o estado de São Paulo conta com 240 mil presos e possui uma taxa de aprisionamento de mais de 52%. Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam pessoas às prisões. O programa Em Discussão Especial recebe o Dr. Rogério Greco, procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, para falarmos sobre segurança pública, que é de interesse de todos nós, da população, não só do país, não, doutor, mas é da população mundial. É uma preocupação em massa, não, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado, Marcos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E é preocupação de todo mundo. E quem não se preocupa com segurança pública? Eu acho que até os próprios criminosos se preocupam com segurança pública. Com certeza. Então, assim, e a gente está precisando de uma modificação radical no Brasil com relação à segurança, uma valorização do policial, principalmente, porque veio sendo esquecido aí ao longo dos anos. Então, hoje o Brasil vive uma situação preocupante. E o mais preocupante, para mim, é que nós cauterizamos o nosso sentimento com relação à violência. Para que você tenha uma ideia, Marcos, eu fiz um curso na Espanha sobre terrorismo em 2017. Acho que foi 2017, 2016, 2017. E nós obtivemos no curso um dado de um chefe de polícia da Espanha dizendo que em Madrid, no ano de 2014, em Madrid, que é uma cidade de uma população parecida com Belo Horizonte, vamos colocar aí 4, 5 milhões de habitantes, em Madrid, em 2014, aconteceram 15 homicídios. 15. Em Belo Horizonte, durante o ano inteiro. 15 em Belo Horizonte, nós temos 15 numa sexta-feira, num sábado. Quer dizer, nós, assim, infelizmente, nós cauterizamos o nosso sentimento com relação à violência. Isso não pode acontecer. A violência não é normal. O normal é você poder andar na rua e falar com o seu celular onde você bem entender. Eu não tenho que esconder meu celular quando eu ando na rua. Isso é um absurdo. Eu me lembro que quando eu morei na Espanha em 2005, eu fui com a minha família e a gente viu que, assim, era uma coisa completamente diferente. Na cidade que eu morei, em Salamanca, para que você tenha uma ideia, o último homicídio que tinha acontecido em Salamanca, eu cheguei em 2005, tinha acontecido há 5 anos. Ou seja, e tinha sido um caso de violência doméstica. Então, isso que acontece no Brasil é uma coisa surreal. Há pouco tempo, no Rio, você tinha uma estatística que aproximadamente a cada 48 horas, um policial ou era morto ou era ferido. Isso é uma estatística de guerra. Então, assim, eu fiz um curso de terrorismo nos Estados Unidos e falei a respeito dessa estatística lá. Os americanos ficaram horrorizados. Nem no Afeganistão um soldado americano morreu tanto ou foi tão ferido como acontece aqui no Brasil. Então, isso tem que mudar, e mudar de forma urgente. Por quê? Porque quem sofre com isso, na verdade, além da população, é o próprio policial. A cultura, né? Vamos colocar a cultura europeia, a cultura nossa sul-americana, latina, Sim. Ela é o divisor de águas de tudo isso? Assim, eu não sei dizer se foi exatamente por isso, porque Portugal, nós fomos colonizados pelos portugueses e Portugal não tem essa violência. Também a taxa pequena. A Europa, de uma forma geral, tem uma taxa de violência muito pequena. Então, por isso que as pessoas hoje estão migrando do Brasil. Mas isso tudo, Marcos, que a gente vive, essa violência assustadora que a gente tem no Brasil, ela tem um começo. Esse começo chama-se corrupção. À medida que a gente vai efetivamente assim espremendo os miseráveis, sabe, espremendo a população mais baixa, fazendo com que as pessoas vivam abaixo da linha da pobreza, a violência ela cresce, não tem jeito. Sabe, é interessante, por exemplo, no Japão. Por que o índice de crimes contra o patrimônio no Japão é baixíssimo? Por quê? Será que lá o tipo que prevê o subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel tem uma redação melhor do que o nosso? Claro que não. Mas por que no Japão o índice de crimes contra o patrimônio é baixíssimo? Sabe por quê? Porque o Japão cumpre com as suas funções sociais. Você pode andar... O japonês tem suas doideiras também, né? A juventude japonesa está meio doida também. São todos rebeldes, cabelo, anda igual boneco na rua. Mas, enfim, com relação à violência, não se compara ao Brasil. Então, a gente precisa mudar e mudar com urgência isso. O aumento da violência, né, já que o nosso Brasil, nosso país é o terceiro país que mais encarcera no planeta, né, ficando atrás dos Estados Unidos, da China. A gente já teve uma outra oportunidade para debatermos isso, mas eu queria puxar esse gancho exatamente para entrar nesse assunto. Sim. Isso faz parte do quê? Aí nós temos aqui, puxando, uma taxa de homicídios do Brasil é 30 vezes maior a do continente europeu. Sim. Aproveitando exatamente a tua experiência mundial em termos relacionados à segurança pública. Por que
o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo, doutor. Na verdade, Marcos, o Brasil não é o que mais encarcera, e não é o terceiro. Esses são números absolutos, porque proporcionalmente falando, a gente está lá embaixo. Aí você tem outras estatísticas agregadas que... Em números absolutos, se você for olhar, é realmente muita gente. Mas hoje o Brasil é um país violento. A gente não pode dizer que não. Isso é ruim para a gente. Nós temos que fazer um combate sério, um combate efetivo à violência. Em 1983, quando o Brizola assumiu o governo do Rio, ele construiu uma coisa com o Darcy Ribeiro, que era uma coisa sensacional, que era o chamado CIEPs. Eram as escolas de estudo integral. Era uma escola que era colocada na porta da comunidade, na entrada da comunidade. A criança entrava nessa escola às 7 horas da manhã. Já tinha o seu primeiro café. Você sabia que muitas crianças vão para a escola só para tomar lanche? Só para comer? Sim, sim. E aí outro dia eu vi na televisão um vagabundo de um prefeito querendo substituir merenda por barra de cereal. Amigo, vai dar barra de cereal para o seu filho. Pois é. Então assim, sabe, a gente está vivendo isso. A gente tem que cumprir essa função social. Então a criança chegava às 7 horas da manhã e já tinha o seu primeiro cafezinho. No meio da manhã, um outro lanche. O almoço. Aí você tinha a parte da tarde que ele fazia o para casa, tinha dentista, tinha toda uma infraestrutura. 6, 7 horas da noite, essa criança voltava para o seu barraco. A única coisa que ela fazia era dormir. Ela estava assim, morta de cansaço, preparada para o dia seguinte. Aos finais de semana, o CIEP abria para lazer, para isso, para futebol. Sabe o que aconteceu? Um governador que sucedeu, né, o Brizola na época do Rio, não deu continuidade ao projeto CIEP. Sabe o que aconteceu agora? Os CIEP são ocupados pelos traficantes. Quem manda ali são os traficantes. Então, quer dizer, aquela criança que antigamente tinha como referencial o professor, hoje ela tem como referencial o tráfico. Quer dizer, isso é um absurdo. É uma inversão de valores. Uma inversão de valores. Eu me lembro que quando o Pelé, que eu não estava, eu não sou tão velho assim, mas quando o Pelé fez 1000 gols, e agarrou aquela bola, fez gol contra o Vasco, né? Um pênalti, lembra disso? Maracanã. Exatamente. Todo mundo faz gol contra o Vasco, não tem como não fazer contra o Vasco. E o Pelé fez os 1000 gols contra o Vasco, pegou aquela bola e saiu correndo, chorando. Ele dizia assim, nós temos que cuidar das criancinhas. O Pelé foi ridicularizado. Tipo, que discurso é esse? Né? Naquela época. Agora, você imagina se a gente tivesse efetivamente cuidado das nossas crianças desde aquela... O que aconteceu com a gente foi que essa política maldita, corrupta, ela acabou com tudo. Eu estudei em colégio público. Sabe, eu almoçava no meu colégio, sabe, você tinha lá merendinha lá, que era um arroz com peixe, tinha tudo. Hoje não, da mesma forma que eles acabaram com os colégios, acabaram com as escolas públicas, acabaram com o ensino público, estão fazendo isso com os hospitais, estão fazendo com tudo. Por quê? Porque a corrupção é um grande mal que a gente tem no país. Lá fora tem corrupção? Tem, como você citou, na Espanha, em Portugal, os países da Europa de uma forma geral. Amigo, onde tem homem, tem corrupção. Mas do jeito que a gente lida com corrupção no Brasil é uma coisa absurda, isso é uma doença. Isso é uma doença. A gente viu recentemente as declarações do Sérgio Cabral, no começo, ele falando lá, né, com o juiz, com o Bretas, que a única coisa que ele tinha feito era caixa 2, que aquilo não era crime. Agora vomitando tudo. Está dizendo toda a corrupção que ele praticou. Abriu a mala preta. Abriu a mala e assim, ele raspou com os cofres do Rio de Janeiro, raspou. Isso tem reflexo aonde? Principalmente na população mais carente, que precisa de um apoio, que precisa de um hospital, que precisa de uma farmácia pública, precisa de uma educação e não tem, porque o corrupto faz isso. Então a nossa violência, na minha opinião, ela tem assim um braço muito forte na corrupção. A polícia sofre muito com isso, porque como você tem os desvios de verba, você não consegue preparar esse policial, você não consegue dar equipamentos para esse policial. Imagina, recentemente agora, em Pernambuco, uma viatura foi fuzilada por acho que um grupo de... Isso é um absurdo, né? Foi fuzilada. Amigo, ô Marcos, já faz muito tempo que as nossas viaturas tinham que ser blindadas. Sim. Você tem que proteger o policial. Claro. A blindagem é o mínimo que se exige. Nós que somos cidadãos comuns, nós temos carro blindado? Eu não tenho, assim, mas muitas pessoas têm. Sim. Agora, a força de segurança não tem um carro blindado? Por quê? Porque o Estado é corrupto, porque ele desvia verba. O armamento do policial, ele tem que ser renovado periodicamente. Nós temos que estar sempre pesquisando os melhores armamentos que existem no mundo. A polícia tem que estar sempre 10 milhões de anos-luz à frente dos criminosos. Não é o contrário. Não é o criminoso ter um fuzil de precisão, uma arma assim, moderníssima, e o policial o Estado tem que correr atrás para poder se equipar. Não é assim que funciona. A gente tem que sempre estar à frente. Doutor, recentemente o senhor esteve com o ministro Sérgio Moro. Sim. Primeira pergunta, o questionamento. As nossas leis
elas punem de fato? E até que ponto o pacote anticrime seja aprovado, através do Sérgio Moro, Sim. idealizador desse pacote, realmente pode efetivamente combater todo esse crime que o senhor destacou? Marcos, eu analisei assim, a fundo esse projeto, porque eu estou atualmente prestando assessoria para o senador Marcos Duval e ele é o relator do projeto anticrime. E aí nós fizemos muitas discussões, inclusive com o próprio ministro Sérgio Moro, ponderando algumas coisas que precisavam ser modificadas no projeto. Mas assim, a gente vê muita crítica, até muitas críticas absurdas, porque há artigos ali que eles foram criados, evidentemente, para punir as pessoas por cima. Por exemplo, existe uma coisa lá chamada de confisco alargado. O que é um confisco alargado? Quando você combate uma organização criminosa, você mina essa organização criminosa cortando a fonte de renda dela. Assim, você tem que secar essa fonte de renda. Então imagina, você faz parte, você não, graças a Deus não, mas você, hipoteticamente, faz de conta que você faça parte de uma organização criminosa. E você tem um patrimônio comprovado, declarado, lícito, de 2 milhões de reais. Só que se descobriu que você, na verdade, tem um patrimônio de 50 milhões de reais. Agora, entre o 2 milhões que você tem e os 50, são 48 milhões de reais de diferença, e você não tem como comprovar isso. Então, se você praticar determinadas infrações penais, estiver sendo processado criminalmente por isso, você vai perder os 48. Isso é importante. E as pessoas começam a criticar. Mas não, que absurdo. Não é absurdo. Você não tem como comprovar o seu patrimônio. Evidentemente, você faz parte de uma organização criminosa. Há situações muito complicadas. Por exemplo, o camarada só é traficante. Ele só vive do tráfico de drogas. E ele tem um patrimônio assustador. Como é que você não confisca isso? Sabe? Por outro lado, por exemplo, houve uma criação de um artigo que as pessoas começaram a criticar, dizendo que queria proteger muito a polícia. A polícia merece proteção mesmo. Ninguém quer abuso, Marcos. Quando a gente fala de polícia para mim é aquele camarada que veste a farda, aquele camarada que veste a camisa da polícia, aquele que sai à rua para nos defender. E que vive sob uma adrenalina 24 horas por dia. Porque o policial que pratica crime, ele é tão criminoso como um criminoso qualquer. Um promotor que pratica crime, ele é tão criminoso como outro qualquer. Um ministro supremo que pratica crime, ele é tão criminoso como outro qualquer. Ele é um vagabundo como o outro. Eu não estou falando desse cara. Eu estou falando do policial. Aquele camarada que vibra na carreira dele, aquele camarada que está lá doando a vida dele por nós. Então, assim, tem tipos penais que foram criados, segundo o ministro Moro, para ajudar a polícia. E um deles fala sobre a legítima defesa, que muitas vezes o policial pode agir com um medo insuperável. Assim, movido por uma violenta emoção. O medo faz parte da atividade policial? Sim. Os policiais são seres humanos. Agora, eu digo uma frase que é muito interessante, que é a seguinte, que o medo faz parte da atividade policial, a covardia não. Isso. O policial, mesmo com medo, ele vai agir. Ele vai agir, mas o medo é inerente, inclusive, à própria profissão. Ninguém gosta de trabalhar com um camarada que não sinta medo. Esse cara é um irresponsável. Como é que nós dois, Marcos, nós fazemos uma dupla e aí nós temos que patrulhar, você não tem medo de nada, você me coloca em risco. Sabe? Então, o medo faz parte da atividade policial. E os mais radicais, os mais reacionários, não, mas esse artigo não vai poder nunca se aplicar por isso. É muito pelo contrário, vai poder se aplicar sim. Então, o projeto ele foi recebendo críticas que, na minha opinião, são críticas sem sentido. Recentemente, eu cheguei até a colocar isso aqui nos outros programas com você, uma menina, uma policial militar em Minas, ela foi surpreendida na entrada da casa dela, na porta com o carro dela. E aí, 2 camaradas renderam essa menina, colocaram essa menina no banco de trás. E ela foi, para a sorte dela, a pistola estava embaixo do banco. Ela pegou a pistola e matou os 2. A menina ficou presa não sei quantos dias. Absurdo. Agindo, evidentemente, em legítima defesa. O projeto corrige isso. Fala que o delegado não é obrigado, sabe, a prender a pessoa nessa situação. Ele libera, a pessoa solta, porque é um absurdo. Você tá vendo? Se o promotor de justiça lá na frente entender diferente, que não foi legítima, ele oferece a denúncia ou ele peça a prisão preventiva, mas pelo menos você já preservou o direito de liberdade daquela pessoa naquele momento. Aí nós estamos falando sobre a blindagem dos policiais, que esse é um item. Na sua ótica e na sua experiência internacional, quais outros itens seriam importantes para a blindagem exatamente dos policiais? Ô Marcos, dependendo, porque assim, a gente vive num continente, a gente não vive num país.
Então, a polícia ela tem características diferentes no Brasil inteiro. Claro. Né? Então, por exemplo, a polícia do Rio tem uma característica que pode ser diferente, e é diferente da polícia do Rio Grande do Sul. Isso passa também por Santa uma Catarina. preparação diferente? Sim, É. sim. Porque, por exemplo, o BOP do Rio, Tá. né? Eu tenho uma ligação muito próxima com o BOP do Rio. O BOP do Rio, em termos de combate urbano, ele é a tropa de operações especiais assim, mais conceituada do mundo. Sim. O BOP troca tiros a 20 metros de distância, 25 metros de distância. Não só o BOP, os policiais convencionais do Rio também, a CORE do Rio, da Polícia Civil, assim, são policiais de operações especiais. Então, a característica do Rio é diferente. Então, por exemplo, no Rio, sabe, a gente faz um concurso, você passa no concurso para a polícia, como ocorre nos Estados Unidos, embora lá não seja, né, não necessariamente concurso, mas o policial, ele sente orgulho de vestir o seu fardamento, né, de todo mundo saber que ele é policial. No Rio você não pode falar para ninguém, em São Paulo você não pode falar para ninguém que é policial. Por quê? Porque você passa a ser alvo desses traficantes, alvo dessas organizações criminosas. No Rio, infelizmente, o policial ganhando muito pouco, como o policial ganha, o que acontece? Ele vai morar numa região humilde, ele vai morar próximo à comunidade, se não morar dentro de uma comunidade. E aí, como é que ele mora dentro de uma comunidade? Ele já ao lado do tráfico de drogas. Como é que ele faz isso? Ele nunca vai poder lavar uma farda e colocar no varal, porque ele vai ser descoberto. Não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Então, nos Estados Unidos, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, assim, o policial é valorizado, o policial tem desconto no comércio. Então, a gente tem que ter estímulos e proteção para esses policiais. Claro. Então, por exemplo, no Rio, que é uma cidade sui generis, se os policiais não têm condição de morar, de pagar, de financiar um lugar assim fora das comunidades, já chegou o momento agora de nós voltarmos com as vilas militares, entre aspas, vilas militares, sim. mas os condomínios militares. Sim. Então você tem que ter estratégias para poder você beneficiar essa turma, porque eles merecem isso. Então, assim, não dá para pegar um policial e jogar esse policial na arena dos leões, não funciona assim. Sabe? Eles vão ser mortos. Cada um mora onde dá. Mora onde dá. Não dá. Não tem jeito. Então, Fazer ou um você, trocadilho, ou né? você, como acontece com o MP, como acontece com a magistratura, que nós temos o nosso auxílio moradia, por que não ter para a polícia um auxílio moradia? Tem que ter. Sabe assim, a função policial é muito importante. Então, um delegado de polícia, por exemplo, ele não tem as mesmas garantias que o promotor tem. O delegado de polícia não tem uma das principais garantias que nós temos, que é a chamada inamovibilidade. A inamovibilidade, ela blinda o Ministério Público. Por quê? Eu posso estar fazendo uma investigação de um político aí, entre aspas, né, poderosíssimo, vamos dizer dessa forma, que ele não vai me tocar. Eu vou investigar até o fim. Ele não tem o poder de me tirar dessa investigação, não tem o poder de me tirar da minha promotoria, porque eu sou inamovível, a não ser que eu faça uma coisa muito errada e o conselho do MP se reúna, haja algum tipo de punição pela corregedoria, é diferente. Mas eu cumprindo o meu papel, ele não consegue me tirar de lugar nenhum, porque eu sou inamovível. A Constituição me dá essa garantia. O delegado não. Imagina o delegado de polícia estar fazendo uma investigação fantástica, né, que envolve um político conhecidíssimo, nacional e internacionalmente. Esse camarada, com o telefonema, ele acaba com essa investigação, ele tira o delegado daqui, coloca o delegado em outra delegacia, acabou. Sim. Ô Marcos, você tem família, você tem filhos, suas crianças estão na escola, a sua vida não pode ser transformada de uma hora para outra, porque você está investigando uma pessoa importante. Então, assim, a gente tem uma série de medidas, uma série de garantias que a polícia tem que ter, que já passou da hora, na verdade, de ter, para que o Brasil possa cada vez mais estar mudando. Em cima disso, qual a sua ótica em relação à inversão de valores no sistema da Lava Jato, que o Senado está tentando fazer essa inversão de valores? Recentemente, né? O ministro Moro foi... O senhor, como promotor, pode responder muito bem isso. Sim, o ministro Moro foi recentemente na Câmara dos Deputados e aquilo ali foi um verdadeiro show de horrores. Você vendo um monte de gente investigada pela Lava Jato, um monte de gente ficha suja, apontando o dedo para o ministro, amigo, olha para a sua vida. Então, assim, o que acontece, na verdade, é que a Lava Jato está realmente virando essa página e as pessoas não estão querendo que isso aconteça. Sim. Então, acabou. O Brasil tem que mudar. O tempo de mudar já passou. A gente já está muito atrasado no que diz respeito à nossa mudança. É claro que o Brasil é um bebê. Nós temos 500 e poucos anos. Compara o Brasil com outras civilizações aí. Compara o Brasil com Portugal, com Espanha, com Inglaterra. Quanto tempo eles têm de civilização? Então, assim, a gente está caminhando ainda, a gente ainda está engatinhando, mas precisa mudar. Mas nessa inversão de valores, onde eles querem que o promotor, o juiz também respondam, se eles, na ótica deles, se eles passarem daquela linha tênue,
Como é que vocês vão ficar diante de uma investigação, diante de uma liminar, diante de um julgamento? Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. O promotor, o juiz, eles se pautam pela legalidade. Sempre aconteceu. Então, assim, eu fui do Conselho Superior do Ministério Público 3 vezes. Quantos promotores não foram punidos pelo Conselho Superior do Ministério Público? E mais, no MP, assim, a gente aperta muito o cinto mesmo. Lá não tem refresco para ninguém, porque a gente preserva o nome da instituição. Então, como a polícia também, quantos policiais são expulsos da polícia? As pessoas não veem isso. Cada instituição preserva os seus. Assim, no sentido de fazer a depuração, porque as pessoas ruins entram, não tem jeito. Quanto promotor pratica abuso? Recentemente mesmo, em Minas, um promotor de justiça foi afastado da função dele porque supostamente estava envolvido com um escritório que vendia parecer e trabalhava no meio ambiente, um absurdo, praticando corrupção. Acontece. Mas isso, por exemplo, que as pessoas estão falando, essa conversa do Deltan com o Moro, amigos, honestamente, isso é hipocrisia. Porque trabalhei 30 anos no Ministério Público, nesses 30 anos, 29 anos, pelo menos, trabalhando ininterruptamente no crime. É claro que eu sempre conversei com o juiz, e o juiz sempre conversou comigo. É natural, né? Natural. Às vezes a gente ia cumprir, a gente ia fazer uma diligência, ia pedir, fazer algum requerimento, era uma organização criminosa. Você chegava assim, meu amigo, olha só, está acontecendo isso, a gente precisa desse mandado com urgência, senão esse camarada vai fugir. Desqualificou meu mandado, meu pedido? Porque o camarada ia fugir, porque eu conversei pessoalmente com o juiz? Quantos advogados, antes de despacharem pessoalmente a petição, vão lá e conversam? Falam, excelência, o caso aqui é assim, essa pessoa está precisando disso. Isso é normal. Isso que eles estão fazendo é uma palhaçada, isso é uma tremenda hipocrisia. É porque está dando resultado da Lava Jato e eles querem minar. Doutor, a gente estava falando de blindagem dos policiais, acho ótimo essa ótica, já discuti vários temas sobre isso. Mas eu acho que também temos que blindar também todo o sistema de segurança pública que passa também por vocês, promotores. Sim. O senhor já sofreu algum assédio, já sofreu algumas ameaças? Já. Isso é natural. Assim, a gente lida com isso com tranquilidade, né? Tranquilo? Tranquilo na ótica de um carioca que já se transformou em mineiro, é isso? Na verdade, eu sofri mais ameaças quando eu processei político numa determinada comarca lá em Minas. Então, porque na criminalidade comum, vamos dizer dessa forma, o que eu percebi, eu fui promotor do júri também durante muito tempo. E quando eu fazia júri, eu nem me referia à pessoa do réu. Tem colegas que, por exemplo, ofendem o camarada, falam, esse vagabundo, isso, aquele outro. O cara fala, opa, peraí. Então, o grande problema que a gente vê na nossa profissão, eu vou falar um termo bem chulo aqui, é o esculacho. Então, quando você não esculacha, o camarada sabe por que ele está sentado aí. Então, assim, se você cumpre o seu papel... Você assistiu aquele filme Cabo do Medo? Cabo do Medo. O Cabo do Medo retrata isso. Né? O camarada começou a correr atrás de um advogado, que o advogado, em tese, deixou de fazer um pedido que beneficiaria esse sujeito. Como é que chama esse ator? Cara bom pra caramba, esqueci o nome agora. Né? Eu lembro do pãozinho de queijo de mim, mas esqueci o nome dele também. Sim. Mas, enfim, ele pressionando esse advogado, querendo se vingar desse advogado. Aí foi uma das conversas entre eles, ele fala assim... Mas, pô, o que você está fazendo isso comigo? Quem te processou, que te condenou? Foi o promotor, não foi eu. Aí o cara fala assim, não, ele fez o papel dele, você não cumpriu o seu. Sim. Então, assim, o vagabundo sabe. Ele sabe, né? Sabe. Mexer, né? Então, assim, a gente precisa também de proteção? Claro que precisa. Sim. Então, dependendo da área que a gente atua, os magistrados também, né? Os próprios defensores também. Então, assim, a justiça, ela é formada por esse todo, né? Como um todo. Doutor, no início do programa o senhor falou sobre, o senhor destacou sobre a valorização dos policiais, né? De que maneira isso pode ser feito efetivamente pelo Estado como um todo? Olha, a primeira coisa que eu acho que você valoriza a função é a remuneração daquela função. Sim. Não adianta eu querer valorizar você se você recebe um salário de miséria. Então, assim, o policial ele tem que receber um salário proporcional, inclusive, ao risco da profissão dele. Então, a primeira valorização que acontece é justamente na remuneração. Não adianta eu dizer que a função policial é bacana, é legal, isso, aquilo, outro, se o seu filho não pode estudar na escola boa, se o seu filho não tem um plano de saúde, se a sua família não tem onde, sabe assim, não pode ir num restaurante. Isso é normal, é o mínimo que se exige, é isso. Primeiro a gente começa por essa valorização remuneratória, isso é o principal. Depois a gente tem os cursos, né, de aperfeiçoamento, isso é muito importante, sabe? Esse aperfeiçoamento contínuo, preparação contínua. As coisas mudam de uma forma muito rápida. Você às vezes tem academia de polícia, isso, no Brasil a gente tem
como eu falei, o Brasil é enorme. Eu sou atirador, eu tenho aquilo que a gente chama de CAC, né? O certificado de atirador, de colecionador, atirador, papapá e caçador. Então, assim, quando a gente vai atirar, eu dou 300 tiros, 400 tiros, 500 tiros, facinho, facinho, facinho. Às vezes você tem academias de polícia no Brasil que o policial é formado com 50 tiros, né? Às vezes 100 tiros. Isso é absurdo, como é que ele se prepara? Isso é muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. Não Ou quase existe. nada, né? Não, perto do que ele vai nada, enfrentar, né? Então, esse Tá. tipo, isso tem que acontecer sempre, sabe? O policial tem que estar sempre preparado. A valorização, ela passa também pela ótima preparação. Preparação, Não sim. tem como, Não uma tem coisa como. está Não tem linkada à como. outra. Às vezes você vê um policial agindo, sabe, assim, sem conhecer as técnicas necessárias para aquele tipo de abordagem. Então, hoje é muito fácil você ver essas filmagens, né? Toda hora a gente recebe aí WhatsApp. Às vezes o policial vai algemar o cara, algema o cara de forma errada, o policial, aí o cara corre. Teve um até que entrou dentro da viatura do policial. Então, assim, quase fugiram com a viatura. Então, a gente vê essas coisas. Então, é falta efetivamente de preparo, porque, assim, o Estado ele não se preocupa com o policial. Ele acha que o cara fez academia de polícia e acabou. Não é assim. Eu, por exemplo, desde que eu me formei, eu venho assim, dificilmente tem ano que eu não faço um curso. Sabe, eu como aluno, eu gosto de estar aprendendo, eu gosto, sabe, eu faço curso no mundo inteiro, onde tem um curso que me interessa, eu faço. Porque a gente está sempre ouvindo coisa diferente, sempre aprendendo coisa nova, e a gente sempre quer mais, e a polícia também é a mesma coisa. Sabe, os armamentos, por exemplo, você tem que ter os melhores armamentos do mundo, as viaturas. Coisa que ainda a polícia, de um modo geral, ainda não possui. Não isso, possui, né? não possui. Falando sobre armamentos, o senhor com certeza deve ser favorável à posse de armas. Sim, 100%. Por quê? Não, eu sou favorável porque eu acho que você tem o direito de se defender. Claro. E você tem o direito de se defender. Isso não quer dizer que a gente vai ter um aumento de homicídio. Não há obrigação de se defender. De criminalidade. Sim, assim, a gente fica vendo hoje essas cenas, que hoje a criminalidade ela mudou. Então, antigamente, a gente tinha aquele ditado, se você for roubado, não reaja. Amigo, que esse ditado valia para 30 anos, para 40 anos. Hoje não. Hoje não mais? Não. Porque assim, hoje os bandidos eles estão muito covardes. Eles matam sem falar nada, né? Sem falar nada. Recentemente eu recebi uma filmagem, não sei se você viu essa, Marcos, o camarada entrou numa padaria, foi lá, né, esculachando as pessoas ali, tinha um camarada em pé, coitado, o cara estava petrificado, ele estava congelado de medo. Aí o cara chegou no final, quando ele já estava indo embora, simplesmente ele falou alguma coisa com o cara, pum, deu um tiro na têmpora do sujeito, matou o rapaz. Sem ter feito nada, zero. Nem conversar, ele conversava, de medo. E o cara foi e matou o sujeito desse jeito, sabe? Então, assim, se você puder e for o caso de reagir, eu acho que o cidadão tem que ter esse direito. Eu sei que tem muitos amigos meus da polícia que não concordam, é a opinião de cada um. Mas isso, inclusive, que está acontecendo com o decreto Bolsonaro, essa discussão toda, essa é uma discussão eminentemente ideológica. Isso aí não tem nada a ver com o constitucional, isso não tem nada a ver de legalidade do decreto, que o decreto ultrapassou os limites da lei, isso é absurdo. O que ele fez foi regulamentar, na minha opinião. Me perdoa as pessoas que têm uma opinião diferente, claro. Mas na minha opinião, aquilo ali é ideologia pura, é você não gostar de armas e não querer agora que eu tenha, depois da população já ter dito que sim. Doutor, a inteligência da polícia, ela pode ajudar exatamente a combater esse crime organizado e aí essa cadeia, pelo menos acho que a tendência é cair. Sim. Qual que é a tua visão macro sobre isso? Marcos, eu tenho uns amigos de operação especial, que trabalham com operações especiais, e eles têm o seguinte dado. Hoje, a atividade policial, eles chamam de 80 ou 70-20, 80-20 ou 70-30. O que é 80-20, 70-30? 70-80 é atividade de inteligência. 70%, 80% que você faz na investigação é atividade de inteligência. 20%, 30% no máximo é a parte operacional. Ninguém opera sem antes ter agido a inteligência. Porque você não vai lá para morrer, você vai lá para cumprir sua missão. Então, a inteligência ela é fundamental na atividade policial. Doutor, chegamos ao final do nosso programa em discussão especial. Bom retorno para Minas Gerais. Obrigado, manda um abraço para todo mundo lá. Sucesso para o seu Flamengo, né? Sempre, né? Sucesso. Muito obrigado mesmo pela gentileza. Obrigado, e com certeza você vai ter uma cadeira privilegiada aqui, bem postada, para todas as vezes que nós chamamos. Eu tenho certeza que você vai vir aqui e desfilar. Eu costumo falar, desfilar toda essa sabedoria para a gente poder degustar isso. Prazer muito prazer. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado a você, Marcos. Muito obrigado também a você que nos acompanhou até esse momento. Muito obrigado, é um privilégio tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau.
uma situação.